Que o Senhor acrescente a nossa fé. Amém. Como que a gente faz? Por exemplo, eu sou crente, acredito em Deus. Só que gosto de um rapaz que não é crente. Mas é como se fosse. O que devo fazer? Gostoso, né? Muito custoso. Ao pé da letra, aliás, é a leitura que nós temos. Vamos até ficar de pé para essa leitura, porque aí a gente continua conversando, às vezes até esquece de ler a Bíblia depois. 2 aos Coríntios 6, a partir do verso 14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós te damos graças, ó Pai, porque podemos estar aqui nesta manhã. Muitas vezes sem a mínima condição. Muitos fisicamente falando, às vezes até moralmente falando, espiritualmente falando, financeiramente falando, de todos os jeitos. Mas isto é o que faz o cumprimento daquilo que o profeta diz. A graça te trouxe aqui. Glória a Deus, aleluia. E nós pedimos a tua misericórdia, que tua palavra possa ser dinamizada, em nossas vidas, porque é o único meio de sermos salvos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-vos. Então, qualquer pastor, qualquer irmão, qualquer irmã, e mesmo as crianças, os adolescentes, devem estar bem familiarizados com esta escritura, 2 aos Coríntios, capítulo 6, porque ela está ligada realmente a este assunto tão importante na vida da igreja. E o profeta, inclusive, chegou a citar essa referência. E ele deu o exemplo de Acabe, dizendo que ele fez esta coisa maligna de se casar com uma mulher que não era crente. E na mensagem Certos de Deus, esteja certo de Deus, parágrafos 6 e 7, isso está bem claro, bem nítido, não é? Ele diz: nenhum crente deve se casar com um descrente em circunstância alguma. Ele disse assim: em circunstância alguma. Agora eu uso dizer assim, eu, por exemplo, nós não podemos realizar determinados casamentos. Contudo, eu não tenho escritura, não tenho meio para tirar essa pessoa da comunhão, condená-la, barrá-la
Nós já estudamos isso aqui, às vezes o sistema denominacional é mais rígido em determinados sentidos. Eu mesmo fui criado numa igreja que excluía oficialmente, lavrava em ata, a moça que se casasse com um descrente. Ficava lavrado em ata, era julgado, ela era visitada, dava um prazo para ela decidir Cristo ou o casamento, a Bíblia, a igreja ou o casamento. Aí, quando ela concluía aquele casamento, então a igreja tomava conhecimento e oficializava a exclusão dela. Era lida a ata diante de todos na igreja. E assim com demais coisas que eles achavam que eram dignas de serem excluídos. Ninguém ficava assim, saiu por isso ou por aquilo e vai embora e fica por isso mesmo, né? Parece haver muito sentido nisso. Agora, nós não fazemos assim. Muito embora tenhamos, às vezes, até a letra para fazer isso. Mas nós nunca vimos na mensagem até hoje o irmão Branham fazer isso. Eu ainda não encontrei uma mensagem que ele citasse, fizesse, dentre os que conviveram com ele, os pastores também, eles dizem o mesmo. Agora, o irmão Branham, ele pregava, é como que, assim, entregando a palavra, mostrando o caminho para as pessoas. Ele mostrava o caminho, mostrava o céu, mostrava o inferno, mostrava a vida eterna, porque aqui é passageiro e lá é eterno. Ele fez apelos dramáticos, e isso, para ele, eu creio que foi o suficiente. Ele encarou isso como o suficiente. Avisar as pessoas, mostrar o que é certo e o que é errado. Então ele disse, quer dizer, a resposta está aqui, já dei mais, frequentemente, isso nunca é demais também, tocar nesse assunto. Você tem exemplos de moças que se casam com moços daqui e se dão mal. Não é questão de se dar bem no casamento ou não. Esse assunto aqui de casamento misto não está implicado a questão de se dar bem ou não no casamento. Você pode casar-se com um incrédulo e se dar muito melhor do que aquela que se casou com um crente da mensagem. Então, que nós temos que aprender é isso. Não é questão de se dar bem, ser bem sucedido no casamento ou não. É questão de, você não sabe o quanto Acabe foi feliz com a Jezabel e a Jezabel foi feliz com Acabe. A igreja está muito feliz com o Estado, ela está sempre, parece que de lua de mel, né? E o Estado está sempre feliz com a igreja. No entanto, é um coito danoso, né? Danoso. Não é todo casamento que está bem, que queridinha para lá e queridinha para cá, e benzinho para lá e benzinho para cá, e toda boa criação que tem lá fora, bons filhos, e tudo que diz que vai tudo bem com eles. Não. Davi ficou até num desespero, ele ficava num desespero tão grande, ele disse, mas o que é isso? O justo está sempre em aflição, em contradição, em sofrimento, e o ímpio está aí com um
cordão de arrogância no seu pescoço e tudo vai bem para ele. Mas depois ele disse: até que entrei no santuário e atinei para o fim deles. Ele disse: me deu dor no coração, dor nos rins, né? A coisa foi tão grande, o paradoxo é tão grande. Então não é uma questão de se dar bem ou não no casamento. Eu conheço uma irmã que se casou com um rapaz que não era da igreja, da mensagem, mas ele falta adorá-la. Se dá tão bem, ele traz ela na porta da igreja, e leva e traz, e dá tão bem. Isso não é essa questão, se dar bem ou não. A questão ela é fundamental, ela é doutrinária. É questão de revelação até. É questão de revelação. E há outros que às vezes dizem: bom, você está vendo, a irmã se casou com um descrente e hoje ele é um crente, é uma bênção. Essa não é a maneira de Deus salvar um eleito. Ele tem que usar uma moça para salvar uma alma. Não, não é. Também não é ainda. Então, é uma questão doutrinária, é uma questão de revelação. Você sabe que os pagãos, incluindo as testemunhas de Jeová, assim chamadas, eles não doam sangue, não faz transfusão de sangue, não juram a bandeira, e isso custa o que custar. Rebenta onde arrebentar. Uma criança de uma testemunha de Jeová, para receber transfusão de sangue, é preciso os médicos, os interessados, entrarem na lei, é por ordem judicial. E eles não juram a bandeira. É questão de convicção doutrinária que eles têm. E os budistas morrem, mas não saem da doutrina de Buda. Os muçulmanos a mesma coisa. E muitos denominacionais não saem de suas doutrinas por coisa alguma. Agora nós sim, o crente às vezes é maleável, sacrifica uma doutrina, a sua doutrina, o seu princípio, simplesmente por uma razão, De forma, irmã, que eu encaro uma pergunta dessa com muito respeito e simpatia, é claro. O que devo fazer? Porque a pergunta não é simplesmente uma curiosidade, né? Quando a pessoa diz o que devo fazer, não é brincadeira, né? Isso é pesado. Então você vem e grifa: o que devo fazer? O mais importante da pergunta está aqui: o que devo fazer? Eu não tenho, e ninguém teria, nada mais do que isso que eu já te disse, que é a Bíblia e a mensagem do profeta. Ele disse, o irmão Branham, não eu. Ele disse que um crente não deve se casar com um descrente em circunstância alguma. Em circunstância alguma. Se ele é o mesmo que seja o que for, né? Então, normalmente, para se livrar de uma situação dessas, as moças devem se prevenir contra, quer dizer, ter cuidado para não deixar começar uma paixão, um amor, com uma pessoa que você vê que não vai ter sentido, não pode terminar em casamento, num casamento de boa consciência. O certo seria nem começar, porque depois que começa aí, às vezes para parar é difícil, né? É quase que impossível. Então, seria o caso de evitar o começo da coisa. Mas há coisas que acontecem e você chega amanhã, não sabe como foi que começou, né? Como é que começou aquilo. Você só sabe que começou e está existindo. Então ninguém deve
Eu acho que nenhuma moça, nenhum moço deve iniciar um namoro, aspirar uma coisa que você sabe que não vai ter futuro, não vai legar a você um futuro, um casamento com boa consciência. Para que ficar insistindo? Para que ficar brincando com o seu próprio destino? E termo brincar, você sabe, brincar com amor, né? Brincar com sentimentos. E você brinca e de repente não pode sair daquilo. Agora, tudo isso está enquadrado, sem dúvida alguma, na mensagem que nós estamos estudando. O crente verdadeiro não é aquele que não erra, é aquele que crê que isto é assim. É aquele que crê que isto é assim. E eu digo que o irmão Branham usou esta referência que eu li, e também no Velho Testamento e outras referências. Há algumas outras mensagens também que mostram isso. Para começar, a igreja não tem condição de fazer o seu casamento, realizar o seu casamento com este moço. Então aí o que você vai fazer? Eu acho que eu fui até onde podia ajudar, não é? O que devo fazer? O que você deve fazer é o seguinte, é dizer: Jesus, eu te amo mais do que, eu gosto mais do Senhor, eu gosto mais da sua palavra do que, né? O que se deve fazer. Agora, eu digo para você, eu não sei se eu daria conta de fazer, só isso, porque eu tenho que livrar a parte humana da coisa, o capricho humano. A igreja não pode ter capricho, e onde muitos pastores estão sucumbidos é por causa disso. Faz da doutrina um tabu, um chicote, uma imposição. Então não é imposição. Eu olho o seu caso com muita simpatia, com muito respeito, e não sei se eu daria conta de fazer o que eu estou te ensinando, se eu estivesse no seu lugar. Agora, esse é o conselho de Deus. O que você deve fazer é isso. É aquilo que a irmã Hope disse, né? A irmã Meda disse, que amava mais a Jesus do que o próprio irmão Branham. E ele ficou muito feliz por causa daquilo. Então o que eu devo fazer é isso: Jesus, o Senhor conhece o meu destino, o meu futuro, o Senhor sabe melhor todas as coisas, o Senhor pode ver por mim e para mim. O que significa isso? E eu não vou, quando eu fiz essa pergunta, eu não fiz simplesmente por curiosidade, eu fiz disposta a atender o que eu ouvisse da parte do Senhor. Então eu não ouvi um capricho do pastor, uma opinião pessoal dele, eu ouvi a tua palavra. De forma que se amanhã você casar com o diabo da mensagem, você não pode culpar o pastor, não é? Porque mas que expressão é essa? Um diabo da mensagem? Mas tinha um diabo da mensagem lá no colégio apostólico de Jesus, não é? Tinha um diabo da mensagem lá dentro do colégio apostólico de Jesus. Ele disse: um de vós é um diabo, não é certo? Então ele chamou uma pessoa de diabo. Por isso que você não deve chamar ninguém de diabo, porque é o termo que se ouve. Que diabos é esse? É o que se ouve. Pelo amor de Deus, a nível de tipo assim, que hora que nós vamos encontrar? Tipo 3 horas. Quando você conversa com a pessoa, você já sabe logo com quem ela está andando, o que ela está vendo, o que ela está ouvindo, né? É tipo 3 horas da tarde, mas tipo o quê? O que tem a ver tipo 3 horas? O que é isso? Tipo é um tipo Chevrolet, um tipo Ford, um tipo é uma característica, não é um tipo, né? É uma característica. Agora, o que tem a ver isso? Eu comi assim uma coisa tipo jiló. Ele comeu jiló.
É tipo Giló. E assim é paixão, é meu negro, é meu preto, é paixão, essa coiseira toda. E tudo é linguagem. Você sabe onde é que aprendeu, não é? Você sabe onde você aprendeu isso, não é? E pelo amor de Deus, que coisa, está no futebol, tá tudo. Você perde uma jogada lá, pelo amor de Deus. E aí a escola também, as escolas, leva lá da Xuxa lá para coisa e leva para a escola, da escola vai passando assim. Então, irmã, eu acho que você sabe o que fazer agora, né? Deus abençoe. Mas a gente continua. Nós temos, eu até pensei, mas depois eu achei que essa reunião que nós poderíamos fazer hoje seria tão boa, tão definida, tão sui generis, que ela seria própria até para o encontro de pastores. Trazer casais, pais, mães, próprios filhos, adolescentes. A gente até convidaria um rapaz desse que, vamos dizer que esteja vivendo bem em choque com os pais, uma moça, e que tivéssemos uma reunião aqui e discutíssemos. Quem sabe nós poderíamos chegar a um denominador comum. Definições de casos, problemas de família. Deverá sujeitar-se aquela mulher aquela mulher ou aquele marido por toda a vida? Tem que se sujeitar às condições de filhos extremamente rebeldes por toda a vida? Haveria um limite para determinadas coisas? Eu pensei, porque eu arrumo a mensagem, grifo, eu faço assim, ó, né? Grifo. Faço assim, ó, né? Fica grifado. Aí vem para o púlpito. Mas às vezes um pequeno item aqui poderia tomar toda a nossa escola. Então eu começaria por aqui, chamaria determinada mãe ou mães, determinadas mães, pais, e procuraríamos um jeito de fazer, botar uns bancos aqui e nos assentarmos aqui e discutirmos como entre família, uma reunião familiar. E cada um ter a liberdade, moça e rapaz, não somente os da comunhão, mas eles podem dizer assim, muitos deles, porque é aquele negócio, como é que pode? O abuso está demais. Quer dizer, um rapaz de 15 anos, ele toma todas as atitudes particulares que ele quer tomar, pessoais, chega a hora que quer, no entanto tem que comer, vestir, calçar, a escola, e ainda tem mais outra, ainda quer carro também, eles têm que dirigir, com 15 anos de idade. Na hora que eles matam um, joga na cadeira da roda, como está aqui, o irmão Zezinho, o menor jogou, aí o pai, mas a mamãezinha querida, não aparece não. Não pode nem pôr no processo. O certo era ferrar direitinho. Era preto no branco na hora. Depois fica à mercê das boas vontades, não é? O certo seria isso, a família ter ferrado direitinho, preto no branco. O correto seria esse. Aí depois disso aí, então onde está o menor, o filhinho do papai?
da mamãe querida? Onde está? É um crime dirigir sem carteira de habilitação. Agora, se você acomoda um criminoso dentro de casa, você é mais criminoso que ele. Se você é receptador de coisas roubadas, você é ladrão. Então, eu já fico adiantando as coisas, né? Então, pega-se lá do Velho Testamento até aqui. Se você está acolhendo cocaína dentro de casa, maconha, essa coiseira toda, porque é o filhinho da mamãe, é o filhinho do papai, não importa se vai desgraçar a vida de filhas, das irmãs, a família toda, e adquirir um opróbrio que não vai sair nunca mais, uma cabeça de jumento enterrada ali dentro daquela família, que não vai sair mais, tudo por causa do amor da mamãe. É o amor da mamãe. Então enterra toda a família. Eu pergunto, o pai pode tomar uma atitude? Como o irmão Branham faz menção daquele ministro que botou o filho para fora de casa, e estava morrendo, quando estava morrendo no hospital, ele não foi lá visitá-lo. O pai pode fazer o que Abraão fez? Eu estava vendo no filme lá que Abraão falou com Sara, nem na Bíblia não diz. E se ele tivesse falado com Sara, olha, eu vou matar o Isaac, será que a mamãe deixava? A mamãe não deixava. E sabe o que acontece? Aí onde tem que entrar o caso da Rebeca. Aqui não aconteceu por acaso, e se tiver que citar mais 10 milhões de vezes, vai ter que ser citado. A irmã Meda, a mãe da irmã Rebeca, causaria a perdição da filha. Se o profeta não fosse profeta, não tivesse uma super unção, para convencer a mamãe de salvar a filha. Convencer a mamãe de salvar a filha. Com muito custo, pelo superpoder que ele tinha, da graça, convencer a mamãe de salvar a filha. Mas porque estava ao contrário ao afeto maternal. Aí que está a coisa. Mas eu pergunto, esse tipo de palestra vai mudar alguma mãe? Não vai não. Não muda. Será que ela vai dormir tranquila, descansada? Não vai. Ela vai passar aquilo para toda a família. O profeta diz que um sonho atordoou toda a família. Um sonho de uma irmã atordoou toda uma família. E outro dia eu estava ouvindo na Rádio Brasil Central uma palestra, tinha socióloga, psicóloga, analista e coisa e tal. Eu disse, não, a mãe transmite esse tipo de coisa para as filhas, para os filhos. Ela transmite esse estado de coisa, de nervosismo, de tensão. Ela transmite. O irmão Branham encontrou aquela mulher que tinha 60 anos, com aparência de 30 anos, e depois ele perguntou para ela por quê. Ela disse, bom, eu encomendei a Cristo. Então a nossa luta, a luta da mensagem, você diz, mas a igreja tem que estar constantemente, escuta, qual é o outro problema, qual é a outra razão de existir evangelho aqui, a não ser pessoa, a não ser família, a não ser pai, mãe, filho. A igreja tem que se ocupar com isso mesmo. Qual é a razão de você existir a não ser sua família? Qual é a razão de você trabalhar? Agora mesmo, bem cedinho, encontrei uma moça indo com o irmão trabalhar.
É uma moça com determinadas condições difíceis, física, problema de coluna e coisa, trabalhar, enquanto marmanjos preguiçosos, safados, sem vergonha, aproveitadores, exploradores, sugadores, estão dormindo. Mas a mamãe aceita isso? Não aceita. Então, eu perguntando a um pai de família, assim, o que se deve fazer? Não tem jeito. Não tem jeito não, pastor. Não tem jeito não, o negócio é engolir mesmo, não tem jeito. Tem que engolir, porque no fim eu sei que não presta. É o pai que não faz amizade, o pai que não é amigo. Ontem eu estava conversando com um pai de família. Ele falou, mas é exato, no fim você não faz amizade, você não dá chance. Você dá chance para os outros, mas para o seu filho você não dá. A gente vai extraindo a experiência. Eu sei que tem pais aqui com cicatrizes no coração, mães, né? Cicatrizes. Agora, no fim, é o seguinte, o pai culpa a mãe culpa o pai. Pelo menos fosse assim. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente. Isso começou lá do Éden. E tarde demais, vai dizer, realmente, eu fui culpada. Desde criança, se eu tivesse tido sabedoria, as coisas poderiam ser diferentes. Agora, há outros casos, em que os pais não devem nada em suas consciências. Criaram como se deveriam criar. Deveriam ser criados. E, por fim, estão marcando experiências como essa. Porque, irmãos, é um abuso muito grande. É uma sujeição. Eu estou com a matéria aí, para esse dia, são ditadores. Ditadores. Tem que ficar como elas querem, tem que ficar como eles querem, o lar tem que ser como eles querem. É como a era, o espírito da era. O que vai fazer? Tudo isso está acontecendo como uma identificação real, verdadeira, das últimas horas, dos últimos dias que nós estamos vivendo. Porque a questão de serem infiéis, tudo bem. Alcançou sua idade, tudo bem. Mas que tome conta da sua vida também. Porque nenhuma pessoa, nenhum menor tem direito de fazer o que bem entende. Tem um pai, tem uma mãe. Essa filha, esse filho não vai ser feliz. Tem um pai e tem uma mãe a quem deve se sujeitar. Mas eles endurecem o cangote e não se pode fazer nada. Tem que aceitar tudo. Tudo da maneira que eles querem. Vamos ver como é que vai ficar isso. Nós apenas fazemos uma preliminar. Vocês orem nesse sentido que poderá trazer muito benefício. Poderá trazer muita, quem sabe até soluções. Eu sei que termina lá na carência da palavra falada, na carência do poder, na carência da oração, na carência da fé. Vamos lembrar que, numa época como esta, Noé creu em Deus.
E vamos lembrar que ele não teve problema do alto, ele teve problema de baixo, começando por um filho. E o causador foi o pai, aí já era o contrário, né? O pai se embriagou e os filhos, 2 filhos, não viram a nudez do pai, porque cobriram com cobertor, viraram o rosto, e Noé, se embriagando, tirou a roupa. E eles, para não verem a nudez do pai, as fraquezas do pai, os erros do pai, o passado do pai. Veja, você quer ver o que é quais são os filhos que vão ser abençoados? São aqueles que cobrem, viram o rosto para não estar lançando no rosto do pai a sua nudez. Mas o cão, eu não sei por que chamar cão, né? Eu lembro minha avó, minha tia, irmã do meu avô, tia Rita, ela tinha um papo do lado, né? E ela levantava cedinho e ficava lá no rabo do fogão, assando batata, qualquer coisa, né? Fogão caipira. E cá, a casa, aquele corredorzão, e até dava para ver o movimento lá na cozinha, lá. O vovô olhava de cá. Ele não costumava, o vovô era cismado. E ela atiçava fogão, acordava cedo demais. E os velhos começam a perder o sono, né? Assim, de madrugada, acorda e começa a fazer estrapulia, né? E ela está lá. Aí ele gritava de lá: quem está aí? Ela está calada. Atiça fogão. De repente ele: quem está aí? Quem está aí? Aí, por fim ela respondia de lá. Meu avô chamava José Augusto de Souza. Mas baiano gosta de uns apelidos de família que é a coisa mais engraçada. Casé. Falar José, ninguém sabia quem é José. O nome mais bonito que eu acho, José Augusto, né? Augusto de Souza. Nome até sublime, né? Augusto. Aí ela de lá, ela respondia, já nervosa também. Gaga, que era só, daquelas que o Monzeberg gosta. Aí ela fala: é o ão, Azé, é o ão. Ela não falava cão, não, é o ão. É o ão, Azé, é o ão. Quer dizer, o cão é o inimigo, né? É o diabo, né? Por quê, né? Mas aí esse rapaz, o que fez ele? Ele viu, não importou não. Ele olhou a nudez do pai, quando ele estava tendo problemas de baixo. Ele devia agradecer que seu pai não tinha, lembrar que seu pai não teve problemas do alto, né? Que foi a salvação dele. É isso que você devia pensar, o filho devia pensar. Tá certo, meu pai tem problemas de baixo, mas do alto, que traz mesmo minha salvação, ele não tem. Eu devo olhar por esse prisma. E ele prevaleceu e olhou a nudez do pai. Daí então, o que veio acontecer? Uma maldição. Uma maldição que pesou por toda a vida. E nós estamos vivendo exatamente nos dias de Noé. Jesus deixou bem claro como foi nos dias de Noé. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, nós temos um sinal evidente, muito claro. E esses sinais estão dentro de casa. Quando aquelas mulheres estavam batendo em seus peitos e reprovando o sofrimento de Jesus,
Jesus parou e olhou para elas e disse: ó, filhas de Jerusalém, por que vocês estão chorando por mim? Não choreis por mim. Antes, chorai por vós mesmos, pelos vossos filhos, porque virão dias em que hão de dizer: bem-aventurados os ventres que não geraram, bem-aventurados os seios que não amamentaram. De acordo com a mensagem, nós temos dois cumprimentos disso. A mulher bem-aventurada é porque não cria e não perde a forma do corpo, fica, né, mais sensual, né? Você não vê que às vezes há pessoas que não se casam e contraem filhos com a maior facilidade e de repente ela aparece grávida e coisa e tal, e outros casam e não vai ter filho nunca, parece. O que está acontecendo, né? É porque há um controle químico, um controle criminoso, diz o profeta, para fazer o controle da natalidade, para ter filhos quando quiserem, quando puderem. Enquanto você não puder ter filho, não casa, enquanto não puder ter filho. Mas não, nós só vamos casar quando nós pudermos ter filhos, porque se nós não podemos ter filhos, nós não podemos casar. Então eu só vou comprar um carro quando eu puder botar gasolina, botar álcool, botar óleo. Por quê? Se eu não posso pôr nem álcool no carro, para que eu quero carro? Eu vendo casa, eu vendo tudo que eu tenho e jogo num carro. Depois não tem dinheiro nem para botar o álcool. Olha, eu não estou querendo ferir ninguém. Mas é isso. Então, seriam tão reguláveis, seriam tão exatas assim pela própria natureza, como o irmão Brano ensina, a lei da fertilidade, dos dias, seriam todos estão respeitando os dias de tal modo que estão todas reguladas, né, na linguagem mais popular, tomando gelados e comendo esse tipo de comida e essa arte toda, esses saltos altos e essa coisa toda, e está matematicamente naquilo que se chama tabelinha. Como diz, tem coelho nessa moita. Como, vão chegar dias delas ser bem-aventuradas por não terem filhos, por ambos os lados. E por quê? Você vê essa belezinha de criança, essa coisa mais linda, essas mulheres que se agarram com a criança como se agarram com um cachorrinho também. Se ela ao invés de ter uma criança na mão, ela pegar um luluzinho, então você vê como elas ficam afetuosas com gatos e cachorros. Isso é o instinto materno, disse o irmão Branham. Se você for andar no horto ali, está aumentando cada dia, cada uma com a correntinha na mão e um cachorrinho atrás. Tem cachorrinho, cachorrão, cachorrinha, cachorrona, né? Os cachorros também têm que fazer Cooper. É assim. Eu estou falando simplesmente com o irmão Branham disse. Vocês já leram, vocês já ouviram, vocês sabem que eu não estou falando nada de mim mesmo, que eu não posso falar nada, eu mesmo tenho que ficar calado. Mas somente o que o profeta disse. Então diz, elas tendo instinto materno, o que elas fazem? Elas vão fazer isso com cachorros, com gatos. Quando eu viajei para Paris,
Estava viajando para Paris, né? Lá para a Europa, não é isso. Ora, mas que coisa, será que... Eu fico intrigado, aquela mulher teve coragem de pagar uma passagem para um gato? Porque a cadeira é reservada do lado, com a cesta florida, toda cheia de renda, de coisa, e o gato lá dentro, espreguiçando. Aí vem a pergunta: por que você gosta de gato? É porque ele é manso, ele é tranquilo, ele não faz barulho, ele não late. E por que você gosta de cachorro? É porque são amigáveis, são amigos. É melhor ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Irmãos, a gente ri, mas não é de rir, não. Um diz, cuidado, Zé, que a coisa é de chorar. Não é, irmão Antônio? Quem contava a história do macaco, né? Da guerra dos macacos lá? O macaco ficou pendurado lá, com os dentes de fora, e falou: ei, Chico, não é hora de rir, não. O bichinho era morto, né? Com a boca aberta, mas estava morto, não estava rindo, não. Mas é isso, irmãos, a coisa está... É bom até descontrair quando está encarando esse tipo de coisa, porque senão causa o que até? Causa pasmo, causa tensão, causa desespero. Vocês são pais, vocês sabem disso. Vocês são mães, vocês sabem disso. Então ele diz assim: pois bem, para externar o instinto materno, elas se agarram a cachorros e ficam beijando cachorro, adulando cachorro e coisa e tal. A mesma coisa elas fazem com as crianças. O mesmo amor ecológico que está havendo com animais, com jabuti, amor com cobra, amor a cascavel, amor a jararaca, amor a jiboia, amor a lagartixas, amor a calangos, amor a bichos. É aquele amor que caiu sobre a ecologia, sobre os animais. Esse amor é o amor mais hipócrita que eu já conheci na minha vida. Esse da ecologia. Então está havendo um amor por criança. Outro dia eu vi um menino dormindo ali, um rapazinho já de 10 para 12 anos, assim, dormindo no passeio lá, com mochilinha mesmo. Falei assim, mas cadê? Devia ter um Ibama para isso também, esse animalzinho aqui, ó. Não passa nem uma madame para botar uma correntinha nele no pescoço e perfumar ele, não é? Se fosse um cachorro que estivesse ali, né, sem dono, peraí, bem, eu pego. Jogava dentro do carro, pôr uma fitinha vermelha no pescoço, perfumava, vacinava, levava no veterinário, e vacinas, e ração balanceada, e tudo. E tem que ficar gordinho, bonitinho. Mas o ser humano... Então fica essa coisa assim, essa coisa nojenta. Uma coisa nojenta que está acontecendo. Esse tipo de amor é um amor nojento. É amor para tudo quanto há. Eu conheci um homem que ele tinha amor de cobra. As cobras enrolavam no pescoço dele. Ele conversava com as cobras. E cada cobra tinha um nome. E elas atendiam e coisa e tal. É aquele amor nojento, aquele companheirismo nojento. Aquela coisa. Tudo repetindo os dias de Noé. Aí Jesus pega e fala isso. O profeta vem e mostra os dois lados daquilo que Jesus falou. Você não sabe o que vai ser. Parece que precisava ler mais 1 Coríntios 7. Mas está precisando de quê? De uma arma. Uma arma, porque o gigante é grande demais.
No parágrafo 76, 3 classes crentes, né, que nós estamos estudando. Agora, Davi, um pequeno sujeito ruivo, para começar, ele provavelmente foi perseguido pelos seus irmãos, porque ele era um sujeitinho. Ele não era suficiente grande para carregar uma armadura, um mascotezinho, né? Ele não podia ir à guerra. E ele era muito pequeno e magricelo. E contudo ele saiu lá como um crente. Olha, domingo passado nós ficamos no como. O que é isso, Joaquim? É preposição? É? Não. Como é comer? O que é como? É preposição? Hã? Contra. É conjunção, é igual o i, né? É conjunção? Quem é a professora? Cadê a professora? Ô, professora, tem umas 20. É conjunção? É porque conjunção. Como é conjunção. Começa com CO, então é conjunção, né? Porque o I também é. E, ligando, como, igualando, né? Está bem. Essa conjunção, como, quer dizer, igual, né? Como a mulherzinha que expeliu câncer tossindo, como Noé, como Daniel, como Davi, como um crente. No sentido afirmativo. Como um crente que era. E quando ele se pôs atrás no deserto, vigiando algumas dúzias de ovelhas que seu pai lhe dera para cuidar, com uma funda, numa região onde havia leões e ursos e lobos, e assim por diante. Veja para onde foi o magricelo. O filho menor, o filho mais novo, o filho mais fraco. O pai falava, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, você vai fazer. E sabe de uma coisa? Se não fosse os pais, a mamãe, mas o papai levava no sacerdote, e aquele marmanjo seria apedrejado, morto, estipava, para não passar para os outros. A gente, quando começa a pegar o pé da letra, assim, ele vai encolhendo para não pegar na gente, mas não tem jeito. Então, o cirurgião, ele tira, às vezes, um membro podre, perdido, para salvar o corpo, né? Agora nós deixamos aí uma amígdala inflamada, infeccionada, para obter um reumatismo infeccioso, estourar as válvulas do coração e matar prematuramente todo o corpo, para não tirar as amígdalas. Deixa um dente podre na boca, para depois ter mal na vista, no estômago, na cabeça, e todo o corpo nervoso e tudo, e reumatismo infeccioso e tudo mais. Deixar uma maçã podre dentro da caixa para apodrecer todas as outras. E assim vai indo. Mas eles usavam, era assim, irmãos. Isso era a lei de Deus, Que se o primeiro tivesse tido se tivesse encontrado uma parada dura, não uma abóbora mole, a coisa poderia ser diferente com os demais. Mas com uma funda apenas, o pai
pega e manda um filho mais novo, a mãe devia pular na frente e não deixar. Que mãe é essa também? Ela tem que determinar, ela tem que agir, ela tem que cuidar do destino dos filhos. Eu disse para a irmã, está falando muito com o filho, muito ocupada com o filho, ela disse: o que eu devo fazer? Eu falei: você vai orar secretamente, deixa seu filho com o seu marido. Isso é um problema dele, não é seu. Apenas ore secretamente, só isso. Você não pode fazer mais nada que isso. Problema de filho, principalmente homem, é com o pai. Deixa o pai. Ele é um cristão, ele é a cabeça da casa, deixa ele. Vamos ver como é que vai acontecer depois. Mas a mãe não pulou na frente. E o pai falava e tudo estava falado. Vai cuidar das ovelhas, que seu pai. Vai cuidar. E o que é que eu levo? Uma funda. É o que você sabe usar, você não tem muita coisa, o que você quer? Leva a funda. É um estilingue os meninos podem saber o que é funda. Funda põe a pedra assim dentro de um paninho, numa cordinha, não sei como é que é, e joga. Zum. O estilingue era assim, né? Na borracha. Então, com uma funda, numa região onde havia leões e ursos e lobos e assim por diante. Mas Jessé, você perdeu o juízo? Como é que você vai mandar o meu Davi, o meu caçulinha do colo da mamãe, por meio de urso, leões e lobos? Se esse menino morrer lá, você me paga, eu te ponho na cadeia, eu te culpo o resto da vida, eu te condeno. Será que tem que haver um decreto, como Assuero decretou, que todo homem seja senhor na sua casa? Será que na Constituição brasileira eles deviam ter botado esse parágrafo? Que todo homem seja senhor na sua casa. Agora, senhor não é só para mandar, não, e pisar e sapatear em cima, não. Senhor é... Jesus é senhor, né? Dá até a vida. Com uma funda, numa região de leões e ursos e lobos. E aí você está esquecendo que ele é o meu caçula? É o caçulinha da mamãe? Sempre o caçula vem mamando o dedo, chupando a fralda da camisa, sai com um travesseirinho mascando, morde a beirada do cobertor tudo de noite, mama a língua. Tempo para dormir, tem que ficar pegando na orelha da mãe. Eu não durmo com a mamãe, não. Só dorme na cama da mãe, depois tem que pegar e levar para a cama dele, senão não dorme. E uma porção de mania, de coisa que só está dizendo que aquilo vai ser um problema, um problemático. Outro dia eu estava vendo uma autoridade falando sobre esses hábitos. Isso já veio do ventre, às vezes. Mas eu falei, meu Deus, mas como é que esse povo descobre tanta coisa certa assim? Porque eu tenho experiência própria, né? Comigo, né? Eu mascava a beirada do cobertor todinho. Caçulinha da mamãe, né? Só que o caçulinha da mamãe era assim, às vezes 5 por dia. Ó, com uma funda você vai mandar isso. Se fosse com um canhão, com uma metralhadora, com videogame, com videocassete, com televisor, se fosse com um automóvel, com um carro, né?
Tudo bem, mas com a funda. Para aquela escola, para o meio daqueles leões, aqueles ursos, aqueles lobos e assim por diante. Davi começa a observar os verdes pastos. Olha o salmo de hoje, hein? Olha o salmo de hoje. Davi começa a observar os pastos, os verdes pastos na sombra. Porque se lá haviam leões, haviam ursos e lobos, também haviam águas tranquilas, pastos verdejantes. Se há leões, se há lobos, se há ursos, há também águas cristalinas, tranquilas. Se pensar em água tranquila, onde tem leão, onde tem urso, onde tem lobo, há também pastos verdejantes e sombra. Davi foi poético. Quando ele escreveu: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele oriental então dá tanto valor a uma sombra. Nós aqui estamos debaixo de sombras, não é? Árvores por todos os lados. Mas no deserto, uma sombra significa tanta coisa. Uma sombra é uma mensagem, uma sombra é grande coisa. Você que está acostumado demais com sombra, a ponto de dizer: quero sombra, botina frouxa e água fresca. É isso que queremos, não é? Sombra. E ele soube o que significava para uma ovelha descer naquela sombra. E soube o que significava para uma ovelha descer naquela sombra e deitar-se ao calor do sol. Soube o que um bom gole de água fresca significava, quando ele disse: assim como o servo tem sede da corrente das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Ele tinha clamado, orado. Mas aí, olha o grifo aqui no 78. E um dia a emergência surgiu. A emergência sumiu. Eu estava vendo aqui, eu pus aqui paralelo aqui, ó. Que arma, hein? Funda, estilingue. Agora vem a emergência. O teste da arma que tinha. Qual é a arma que se tem quando se está enfrentando um leão? Qual é a arma que se pode ter para enfrentar uma filha rebelde com 15 anos, avançando na porta para sair para tocar rock? Qual é a arma que esse Brana tem e que essa mamãe tem? Que essa mamãe tem. Vocês já sabem qual é a arma. Ela não é grande. Não pode ser grande, não pode ser força, não pode ser violência. Assim como o servo tem sede da corrente. E um dia a emergência surgiu. Sombra, água fresca. Sombra, água fresca. Igreja, os menininhos tudo sentados juntos, que coisinha mais bonitinha. Mas coisa mais bonitinha. 2 anos de idade. Os dentinhos, mostrando os dentinhos. E papai, mamãe, mamãe, papai, vovó, titi e a irmãzinha mais velha, aquela coisa toda. Chegou da igreja, todo mundo sujou a carinha, para tomar um leite, comer um pão, uma coisa assim, e foi lá para a cozinha olhar uma coisa, quando olha, está
debruçado na mesa lá. Ah, tadinho de meu filho. Leva para o berço, daí a pouco, olha, está todo mundo dormindo. O dia que não tem culto, 9 horas, 8h30, 9 horas, olha lá, está todo mundo dormindo. Entra no quarto, já orou, já cantou. A única tribulação que tem é se tiver uma febre, se tiver alguma coisa, e assim. Então entra, ai que sombra, que água fresca, que tempo glorioso, que tempo bom, gostoso, tudo bem. O marido chega do trabalho, tudo bem. Mas vão crescendo, crescendo, crescendo. Daí a pouco a mochilinha nas costas para a escola. Daí a pouco já começa a perceber certas palavras que não aprenderam em casa. Certos gestos, certos hábitos, e vai assim, vai assim, vai assim. Daí a pouco está na casa do vizinho vendo televisão, na casa da tia, na casa do tio, primo misturado, e parentes misturados. E, vou te falar, esse negócio de primo, eu não quero nem tocar nisso. Nem tocar nisso. E vai daqui, vai dali, vai daqui. De repente, não leva muito tempo. Não leva muito tempo, não. É como eu estava conversando com o João aqui, aos 15 anos de idade. Chega, cadê? 2 horas da manhã, não chegou. 3 horas, não chegou. 4 horas, não chegou. Quer dizer, é um cidadão. Tem carteira de identidade, tem certificado de reservista, é dono dos seus narizes, tem um carro. Onde estará? Está quase falar para os congressos aí, baixar essa idade do exército, botar esses caboclos para o exército aos 15 anos de idade. Não está precisando pegar no pesado já e dobrar esse exército aí para 3 anos e botar esse povo para fazer casa popular, estrada de ferro. É um negócio de ficar só fazendo marchinha dentro de quartel não, e rastejar a barriga não. Isso é brincadeira para eles. Botar esse povo para dar uma utilidade para o país. Estudar lá dentro, sair de lá com uma profissão, todo mundo obrigado a sair profissional. Tem que ser. A sombra acabou, o leão apareceu, o urso apareceu. O Deus, olha, o leão agarrou uma de suas ovelhas e partiu. Ele pensou, agora aqui que está a coisa. Essas aqui estão seguras. O Deus que me fez superior ao leão. Então o que tinha de maior ali? Era a arma? Não, era ele próprio. Ele não tinha força física como a do leão. Ele não era uma outra fera superior ao leão. Para começar, o leão é o rei das... Ele não é o maior, mas é o rei da selva. Você sabe que todo rei não é o maior. A baleia é o maior, mas quem é o rei é o tubarão na água. No mineral, o maior, tem maiores como diamante e tudo, mas o rei é o ouro. E assim por diante. Não é o maior que é o rei. O rei em si, às vezes, não é tão grande, é menor. Mas é o que está nele. Acontece que Davi também era um rei, potencialmente. Então ali estava... Seria o encontro de 2 reis. E qual seria a arma? Qual será a arma para essa hora? O que o profeta diz? O Deus que me fez superior ao leão. O Deus que te fez superior. Superior a esta condição que você está vivendo. Você tem que admitir isso, que você é superior.
Você é mais do que esse problema. Você é mais importante do que qualquer leão que apareça na sua vida. Ele pegou a grande arma dele, veja, a funda, e derrubou o leão com uma pedrinha na funda. Agora, se alguém alguma vez viu um leão, um daqueles leões africanos, grandes leões de pescoço peludo, que eles têm lá na Palestina e Ásia, eles sabiam o que eram um desses companheiros, ao passo que um enorme Magnum 300, um rifle pesado, 300, mal derruba um leão daquele. E ele o derrubou com uma pedra, uma pedrinha, irmã. É bonito demais. Se tivesse sido filmado aquele drama do irmão Brana com a irmã Meda e a Rebeca, e ver como ele derrubou aquele leão. Disse: ela nunca foi mais. Ela nunca foi mais. Aqui mesmo, nós não vamos chegar lá, já vi que não vai chegar. Haverá um som desde o céu que fará entrar no tal batismo. Adiantando, não é? Veja. Nem um Magno 300 mal o derruba. Ele derrubou com uma pedrinha. E quando o leão se levantou para vir atrás dele, ele o agarrou pela barba e o matou. Aniquilou aquele leão. Essa é a razão porque ele soube do que ele estava falando. Ele tivera uma experiência. Ele pusera Deus à prova com respeito à sua palavra. Ele era um crente verdadeiro. E ele não teve medo de Golias, porque ele era um incircunciso. Então Davi era superior ao Golias. Ele não era um crente. Começou por aí. Golias começou perdendo por aí. Ele não é um crente. Então aquele moço já começou perdendo essa moça por aí, porque ele não é um crente. Ele não era um crente de forma alguma. E quando que Golias apareceu e o amaldiçoou no nome de seus deuses, e Golias muitas vezes maior do que ele era. Golias era muito maior do que ele era. Esse problema é muito maior que você, é um Golias, né? Sujeito enorme, dedos de 14 polegadas. Você sabe o que significa? 35 centímetros. Dedo de 35 centímetros. Um pouco maior que o dedo do Mão Vitória. Bem maior, né? 35 centímetros, que é isso, ó? Um dedo. Ele pusera Deus à prova com respeito à sua palavra. Ele tinha que enfrentar a quem? Há um problema, há um Golias que não era crente. Agora, os dedos seriam desse comprimento, veja, dedos de 14 polegadas, um guerreiro. E provavelmente a couraça que ele trazia sobre si, provavelmente pesava 300 libras, 136 quilos. O Golias era da altura aqui, ó, vai lá no teto. Ó. Já pensou em entrar um Golias aqui? Pensou? Entrar um Golias lá na sua casa? Ele entra tão pequenininho, ele dentro de um caixotinho assim, ó. Ele entra dentro de um caixotinho assim, bonitinho, precisa ver. Ela entra bonitinha, precisa ver. Só de shortinho.
Golias entra. Mas veja, que ele trazia sobre si um capacete e um grande, provavelmente um metal da espessura de uma polegada. Misericórdia. 1,5 polegadas, 4 centímetros. Um enorme gigante assim, caminhando com uma agulha de tecelão, a qual se afirma ser de quase 20 pés, 6 metros. Ele tinha uma lança de 20 pés, 6 metros em sua mão. Agora, como que podia alguém, um homem assim, podia simplesmente se levantar e apanhar uma dúzia de homens e jogá-los assim, ó, enquanto eles avançavam? Aí o profeta diz assim: que oposição! Que oposição você está tendo para a sua fé? Que oposição você está tendo para com seus sentimentos de mãe, de pai, de cristão, de cristã? Que oposição está havendo? E ali estava ele, ali de pé, vangloriando-se, gabando-se de seu tamanho, de suas forças. Ele tinha que olhar muito para baixo para ver Davi. Não tenhamos nenhum sangue derramado. Diz: que algum homem venha lutar comigo, e então, se eu vencer, então vocês todos simplesmente me servirão. Vocês ficarão servos, mãe serva, pai servo, mãe escrava, pai escravo. Mãe serva, pai escravo. Se ele vence, resultado: o valente, o chefe amarrado e a casa saqueada. De quem você é vencido, você se torna servo, serva, uma escrava, um escravo, vai servir. Cadê isso? Cadê roupa? Cadê comida? Cadê isso? Cadê aquilo? Servo, serva. Fazem dos pais um escravo. Se vocês vencerem, então nós os serviremos. Então se vencer, então vai inverter o quadro? Esse quadro tem que ser invertido. Então vai ser. Veja quando o diabo pensa que ele tem as vantagens sobre você. Ele estava tão convicto, por isso fez essa proposta. Ele estava tão certo, por isso impôs essa condição. Tem que pagar para eles. Tem que pagar. Lá no Velho Testamento era assim. O irmão Branham diz: costumes orientais, costumes dos quais eles não se afastam até hoje, muitos deles. Mas o filho que não tivesse interesse pelos negócios do pai, que não cuidasse dos negócios do pai, que fosse desobediente, ele não recebia adoção. Não é simplesmente porque era filho, porque nasceu, pai, que ele ia gozar daquele direito para toda a vida, e aquele pai trabalhando dia e noite, para ele gastar na orgia, para beber, para fumar maconha, para queimar álcool, para isso, para aquilo, e beber cerveja e tudo. Não. É que nós temos uns princípios relaxados, princípios desordenados, princípios sujos. A boca está torta por causa do uso do cachimbo. Nós devemos muito a essa colonização funesta que nós tivemos, fracassada.
com a Igreja Católica mandando. Então você, para sustentar uma posição, se ela é pública, você tem que pagar a mulher, tem que pagar os filhos. Tem que pagar. Você fica sob chantagem. Mas esse quadro vai inverter. Esse quadro tem que ser invertido. Essa funda está aí. Essa pedra está aqui, né? Essa funda está aqui, essa pedra está aqui. O que é que está faltando? O Golias está aí. Olha, você quer saber uma coisa? Nós estamos servindo o Golias. O diabo está levando vantagem sobre vocês em todos os aspectos. Tudo que ele quer fazer, ele faz. Tudo que ele quer impor, ele impõe. É sob um simples toque dele. É porque a gente tem que ter sabedoria, né? A gente tem que ter paciência. Veja quando o diabo pensa que ele tem as vantagens sobre você. Veja, aí é que ele gosta de fazer a fanfarronice dele. Mas ele enfrentou um homem errado. Ele estava enfrentando um homem errado. Ele estava enganado. Não adianta eu fazer igual aquele velho e disse: meu genro, o que é que você fez? Ele contou a experiência. Na volta ele quis que a mulher fazer a mesma coisa, mas não adiantou, apanhou mais que só um homem de bem, não é? Apanhou que só um homem de bem. Não adianta você sair daqui, agora em diante é assim. Não adianta. Mas ele enfrentou um homem errado. Ele enfrentou o menor homem da região, sendo ele o maior da região sua. Enfrentou o homem menor da região, sujeitinho de ombros caídos, de aparência ruiva, através do qual as mocinhas não estão atrás, agarrando, beijando, na porta da igreja, através do qual elas não estão dizendo: mas como ele é bonitinho, como ele é bonito. Não. Um homem verdadeiro não tem muito de bonito nele, não. O irmão Branham diz que quando você vê um homem bonito, tem alguma coisa errada com ele. E elas estão sempre atrás de coisa bonita. Elas estão atrás de cachinhos. Se eles sofressem uma discriminação por serem bonitos, talvez eles não quisessem ser bonitos, quisessem ser mais homens. Mas era aquele sujeitinho de ombros caídos, de aparência ruiva, queimado do sol, lábios trincados, cabelinho ruivo enrolado. Ele disse: vocês querem me dizer que vocês, o exército do Deus vivo, ficarão aí parados e deixarão que esse incircunciso filisteu desafie o exército do Deus vivo? Meu Jesus, a hora passou. Ora, ele ficou chocado com isso. Por quê? Porque ele era um crente, os outros eram crentes manufaturados. Por isso ficaram medindo o tamanho do problema. Mas ele era um crente verdadeiro, ele era um crente genuíno. Ele disse: se vocês têm medo, eu irei lutar com ele. Está vendo? Que desafio para um rapazinho assim, João.
Hein? E deste modo ele era um crente, e ele fez bem exatamente o que ele sabia o que Deus faria. Aí então é que nós devemos prestar considerações, estímulos a esse tipo de rapaz aqui, ó. Às vezes os que merecem uma palavra de apoio, de coisa, esses não recebem. São esquecidos, não é? Mas deste modo ele era um crente, e ele fez bem exatamente o que ele sabia que Deus faria. Não dá para terminar, irmãos. Eu já passei 10 minutos, me perdoem. Nós temos todo o tempo, não é? São 10 e 10 já. Fica por aqui. Vamos ficar de pé. Pastor Elias termina para mim. Por favor, pastor Elias. Eu sei que, me perdoem, mas isso aqui está muito relacionado com as famílias. Isso aqui vai nos ajudar a termos reuniões decisivas. Deus, como dizia o irmão Josué, saudoso Josué, né, que partiu, ele fechava um olhinho assim, ele dizia: irmão Joaquim, Deus vai fazer uma obra. Deus vai fazer uma obra. Ele sempre, a última palavra que ele falou comigo foi essa. E Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus abençoe. Deus vai fazer uma obra. Deus vai fazer uma obra.